Olá, sejam todos bem-vindos ao CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. Faça também o download dos nossos aplicativos disponíveis para iOS e Android. Hoje o nosso bate-papo está super legal, a gente vai falar sobre como é que está o mercado de trabalho lá em São Caetano, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo e para falar sobre isso, meu convidado de hoje é o Bruno Castro. Seja muito bem-vindo, professor Bruno. Eu que agradeço pelo convite, Ana, vai ser um prazer bater um papo aí com você sobre o mercado de trabalho e sobre o empreendedorismo aí, que é os temas que tá pulsando na cabeça dos jovens, né? É verdade. Ô Bruno, fala um pouquinho sobre sua carreira, né, e a sua atuação na ETEC, você, né, jovem, professor, né, fala um pouquinho pra gente, como que foi sua trajetória, como começou o seu trabalho com ensino técnico e empreendedorismo? Boa. Então, eu começo a minha carreira de professor, Ana, por uma fatalidade, que foi em 2020, por conta da Covid, né? Eu sou filho de professor de matemática, que lecionou por mais de 20 anos aulas de matemática na cidade de São Caetano do Sul. E depois que ele faleceu, foi uma forma de eu encontrar com que ele estivesse comigo ali dentro do espaço, né? Por ele ficou por mais de 30 anos. Então, quando eu entro na sala de aula, né, é como se fosse o meu pai estivesse ali comigo, né? Então, foi por uma fatalidade que eu decido entrar aí pelo campo da educação e acabei gostando, né? Então, todos falam para mim, quando você entra na educação, você é picado por um mosquitinho aí e você não sai mais, e de fato, né? Então, a minha carreira sempre versou para a área de consultoria, área de marketing e vendas, mas depois de 2020 eu trilhei o caminho aí de forma integral para a área de educação. E aí em 2020 fiz o concurso, passei lá no Centro Paula Souza e hoje ministro aulas para os cursos de gestão. Então administração, recursos humanos, finanças, enfim. E o caminho do empreendedorismo é transversal ao caminho da gestão, né? Então quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vai falar de economia, a gente fala de gestão, a gente fala de psicologia. E na minha trajetória também, dentro da Associação Comercial na cidade de São Caetano, como coordenador de jovens empreendedores, a gente pôde fazer um belo trabalho, modéstia à parte, para que a gente pudesse incentivar cada vez mais os jovens a empreender. Empreender com responsabilidade, Ana, porque quando a gente fala em empreendedorismo, a primeira coisa que a gente pensa é aquela vida glamurosa, né? Que fala, pô, eu vou empresário, né? E eu não sou CLT. Então, para você ter ideia, dentro parte dos jovens que eu vejo na sala de aula, hoje virou um xingamento, né, entre aspas, um jovem falar para o outro, falar assim, vai o seu CLT. Então virou uma questão de xingamento no sentido de você é pobre, né? Na verdade, virou um símbolo de, entre aspas, comodismo, né? Comodismo, zona de conforto, comodismo, até era sinônimo de pobreza, tá? Então, se você pega para falar com jovens aí de 15, 16, 17 anos, certamente todos vão falar que querem ser empreendedor, querem ter um negócio próprio, né? Então, meu trabalho versa nesses dois caminhos, Aran. Então, primeiro no campo do empreendedorismo e outro no campo da educação, mas focando também no mercado de trabalho, que a gente está aqui na CDL e a gente vê bastante dificuldade, principalmente de atrair mão de obra qualificada para dentro do setor de comércio e serviços, né? E também tem uma alta rotatividade de pessoas que entram nesses setores. Então, fazendo a integração entre empreendedorismo, entre educação e o mercado de trabalho. É verdade. Ô Bruno, como que você enxerga o papel das ETECs na formação de jovens empreendedores aqui no Brasil? Eu enxergo como um papel fundamental. A ETEC, o Centro Paula Souza, é sinônimo de excelência quando a gente fala de ensino técnico, né? Então, a ETEC, por exemplo, ganha diversos prêmios, inclusive nessa área de empreendedorismo, e ela é super necessária tanto para a área de comércio, serviços, mas também do setor industrial. Então, na cidade de São Caetano, temos a ETEC Jorge Street, que forma alunos para a indústria, né? Embora a região da ABC ela é conhecida por ser uma região muito industrial, com o tempo ela foi migrando para o setor de serviços, mas ainda assim a gente atende essa demanda regional, que é formar alunos da indústria. Então, a ETEC é fundamental tanto como o empreendedorismo, mas também para formar mão de obra qualificada na região, não só na cidade, mas na região. É verdade. E é muito importante ter pessoas com essa visão para orientar esses jovens, né? Porque normalmente o jovem, ele tá chegando ali quase na idade de começar a trabalhar, ele fica na dúvida, para que lado eu vou, o que que eu faço? Não precisa dessa orientação. Inclusive, um projeto orientado por você ficou em terceiro lugar, sendo o único representante do ensino técnico. Como que surgiu essa ideia? Como que aconteceu essa orientação? Vamos lá, eu vi um post no LinkedIn, né, do presidente da Angrade, que é a Associação Nacional dos Cursos de Ensino Superior, área de administração, e entrei em contato com ele
e perguntei mais sobre o projeto, né? O projeto chamado Ideaton, né? Tem o projeto Hackathon e Ideaton. Ideaton é um projeto voltado mais para o canto das ideias, Hackathon mais voltado para a questão de tecnologia, né? Então eu entrei em contato com ele e a única restrição que tínhamos naquele momento, Ana, era a questão de tempo. Então nós tínhamos um mês para fazer essa atividade, sendo que eu tenho 2 aulas por semana com eles. Então foi no máximo 8 aulas, né? E aí a gente teve a felicidade também de contar com a ajuda de um consultor, Fábio, do Sebrae. Então, Fábio, você está ouvindo aí a gente, um abraço, obrigado Sebrae da região por também nos fortalecer nesse processo. E aí a gente se inscreveu, eu escrevi 5 grupos, orientei 5 grupos. O trabalho já estava meio encaminhado porque eu estava lecionando a disciplina de projeto integrador e é uma disciplina que ela é transversal, ela conversa com todas as disciplinas nas quais os alunos cursam. E aí eu falei, pô, a gente já está aqui, já tem meio que o projeto, então vamos tentar nos inscrever, né? E aí a gente teve a felicidade de conseguir ficar em 3º lugar nessa competição nacional. Então é a única escola técnica do Brasil a conseguir ficar no pódio nessa competição, que tem o apoio do Conselho Federal de Administração e Conselho Regional também. E o que foi tratado nesse projeto? Ele pode realmente se transformar em uma solução aplicável na sociedade? Pode sim, tanto que a gente está aperfeiçoando esse projeto das meninas. Inclusive eu falei até com uma gerente lá do Acnur, que é responsável por essas questões de imigrantes e refugiados, para que a gente pudesse entender melhor esse cenário, melhor aonde a gente está pisando, principalmente por se tratar do assunto tão sério, né, que é o imigrantes e refugiados, que esse é o aplicativo das meninas, né? Tentar facilitar aí a entrada dos imigrantes, né, principalmente na região do Brasil, que enfrenta bastante burocracia na hora de emissão de documentos. Não somente isso, mas também para a questão de mercado de trabalho. Então, as pessoas chegam aqui refugiadas dos seus países, né, principalmente países da América Latina, aqui nossos vizinhos, e aí sente essa dificuldade de documentação, burocracia na emissão de documentação e também no mercado de trabalho, para se posicionar no mercado de trabalho. Então, eu fui tentar entender melhor uma gerente da Acnur, de parcerias, né, que ela faz, para como que a gente poderia aprimorar esse projeto, tá? Então, o projeto está aí embrionário ainda, mas vai depender também das meninas, né, se elas querem levar esse projeto para frente, mas está bem encaminhado. A ideia é que a gente possa participar de outras competições com o mesmo tema. Com certeza, é um tema muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo jovem? Como que podemos despertar nos jovens a mentalidade empreendedora e inovadora mesmo dentro do ensino técnico? Boa, excelente pergunta. Então, hoje, acredito que o jovem já vem com isso dentro dele, né? Então, se você pergunta para os jovens, hoje de 14 a 17, 18 anos, ele vai responder que quer ter um negócio próprio. Então, até aqui nos bastidores, eu estava até comentando com você, Ana, que o sinônimo de CLT virou até um xingamento, né, entre os jovens. Então, ele fala assim, mas seu CLT, que remete para o sinônimo aí de pobreza, de zona de conforto, comodismo, né? Então, essa questão de trabalhar o empreendedorismo entre jovens é fundamental, e a ETEC vem fazendo isso, nos professores, obviamente, toda a coordenação técnica, de forma assim primorosa, né? Então, a gente fala sobre empreendedorismo, mas a gente alerta também sobre empreendedorismo. Então, os jovens não podem ter em mente que empreender é somente vida glamurosa. Porque dentro das redes sociais, a gente só vê vitórias, né? Ninguém vai ver as derrotas ali, que é com as bestas, né? Brutas, persistendo, né? Então, 12 horas de trabalho, normalmente o empreendedor trabalha, até mais, né? Dependendo do negócio. Então, quando a gente olha para as redes sociais, a gente só vê história de sucesso. Ninguém tá vendo ali o que a pessoa tá passando. Ô Bruno, fala um pouquinho pra gente, como que a gente pode despertar nos jovens a mentalidade empreendedora, mesmo dentro do ensino técnico? Perfeito. Eu acho que o jovem já vem com essa vontade de empreender. Então, se você pergunta para os jovens aí de 14, 17, 18 anos, o que eles querem fazer da vida deles, eles querem empreender. Mas eu sempre busco trazer um pouco do pé no chão para eles, Ana, que empreender não é só glamour. Porque eles olham nas redes sociais e vê só a história de sucesso. E não vê o que está por trás dos bastidores, que é a correria, a resiliência, trabalhar mais de 12 horas por dia, dependendo do negócio que você está inserido. Então, eu tento trazer essa realidade para dentro da sala de aula, para que eles possam entender que empreender não é só glamour. Não é só falar, eu sou empresário, eu sou empresária, tá? Então, a ideia é sempre trabalhar essa ideia, esse conceito de empreendedorismo, mas com responsabilidade, tá? E aí eu faço até um paralelo em relação a isso, que hoje grande parte das pessoas são PJs também, né? E PJ, no sentido de microempreendedor, não é empreendedor de fato, né? A gente está falando aí de precarização do trabalho.
Então, eu sempre tenho que alertar essas condições, porque quando você é contratado, né, contrata seu serviço PJ, você está sendo precarizado porque você está abrindo a mão de todos os seus direitos trabalhistas. Então, ser empreendedor é uma coisa, ser empresário é outra coisa, e precarização de trabalho é outra coisa. Então, fazer com que eles entendam todos esses conceitos é fundamental para que eles entrem com o pé direito ali nesse segmento que é o empreendedorismo. É verdade. Bacana. O Bruno, fala um pouquinho pra gente, né? Você acompanha mensalmente as tendências do mercado de trabalho. Qual que é o cenário atual do setor do varejo e serviços ali na região do ABC? Boa. A gente faz uma pesquisa, então é interessante colocar aqui, Ana, que é uma pesquisa única e exclusiva que a UFSC faz, tá? Eu faço pela Universidade de São Caetano do Sul, que é o monitoramento do mercado de trabalho formal na cidade de São Caetano. Então a gente faz um reporte da cidade de São Caetano, porque a minha condição de trabalho é na cidade, e aí a gente junta tanto o setor comercial, empresarial, quanto as pessoas nos jogos que estão se preparando para o mercado de trabalho. Então, esse recorte feito na cidade, a gente observa que o setor de comércio está crescendo muito. E o setor de comércios e de serviços está crescendo muito. Então, a gente tem bastante contratações para essas vagas, só que essas vagas têm muita rotatividade. Ou seja, a pessoa entra e fica no máximo ali, o tempo médio, Ana, em torno de 15 meses, tá? 15, alguma coisinha. Então é uma alta rotatividade dentro do setor de comércio e serviço. Então a gente enfrenta baixa remuneração, alta rotatividade e baixa qualificação. Tá? Então é o cenário ideal para não dar certo o negócio. Então a ideia é criar um ecossistema junto com a CDL, junto com a Associação Comercial, junto com a ETEC George Street e as escolas técnicas também da cidade de São Caetano, para que a gente possa tentar encontrar essas lacunas e, de fato, promover aí um cenário onde os empresários consigam achar talentos dentro da cidade e os jovens consigam permanecer na cidade. O que acontece, Ana? As pessoas, os jovens talentos que saem que estudam na cidade, elas saem para trabalhar aqui, na Avenida Paulista, vai trabalhar na Berine, vai trabalhar na Vila Mariana, na Vila Olímpia, enfim. Por quê? Aqui estão as melhores oportunidades de trabalho, com os melhores salários, os melhores benefícios. E aí a gente precisa entender para que lado São Caetano quer ir. Então, se por um lado a gente consegue atrair bastante nível de quantidade de vagas, por outro lado a gente tem que entender a qualidade dessas vagas. Então, se essa vaga oferece bom salário, bons benefícios e faz com que o jovem, ali, o trabalhador, permaneça no mercado de trabalho, permaneça ali na cidade, que é isso fundamental. A gente está passando aí para um processo também de matriz econômica, que a gente vai ser tributado pelo consumo. Então, a gente precisa centralizar tanto a renda quanto os gastos na cidade. É verdade. Bruno, você falou aí sobre os jovens, né, iniciarem no mercado de trabalho. Quais competências você considera indispensáveis para quem quer se destacar no mercado de trabalho? Tem uma máxima no mercado, lá daqui, fala assim, ó, contrata caráter e treine competência, né? Hoje, a competência técnica hoje é primordial. Então, você tem que saber, por exemplo, se a gente fala de administração, que é o campo onde eu insiro, você precisa saber mexer numa planilha, você precisa saber fazer análise, né? Isso é básico. Mas hoje, né, os maiores contratantes estão contratando pelo comportamento. Tanto contratando quanto demitindo, tá? Pelo comportamento. Então hoje, o que eu considero uma competência, uma habilidade fundamental para o jovem é ter principalmente resiliência. Resiliência, capacidade de argumentação, de oratória, de comunicação, porque essas duas qualidades do jovem vai fazer com que ele se destaque no mercado de trabalho. Eu digo resiliência porque os jovens de hoje quer tudo para ontem, né? Então, se ele não consegue os resultados que ele quer ou a promoção dentro do mercado de trabalho, ele desiste, ele se frustra, né? Então, ele precisa ser resiliente. No mundo cheio de tecnologia, onde através de um clique ele consegue ter acesso a tudo, quando ele não consegue ter êxito em alguma tarefa, ele desiste dessa tarefa. E outra questão de comunicação, né? Precisamos ter comunicação, né? O jovem hoje precisa desenvolver essa habilidade comunicacional, de trabalho em equipe, de argumentação e de como ele pode também se relacionar com as pessoas, que é o famoso networking, né? Então, networking abre portas para a gente que às vezes a capacidade técnica não abre. Então, você pode ter um belo currículo técnico, mas se você, desculpa a expressão, mas se você não for desenrolado, você não consegue galgar aí posições maiores. É verdade.
Bruno, como os jovens podem se preparar para esse futuro e, né, hoje em dia, com tantas transformações digitais, sociais, a gente sempre está tendo mudança, né? O empreendedorismo está acompanhado o cara que não está numa loja, enfim, começava a vender alguma coisa. Hoje em dia a gente tem internet, que acaba possibilitando, né? Desde o dropship até a questão do TikTok Shop, né? Que ele pode criar conteúdo dentro do seu próprio vídeo e você consegue vender aquele produto. Como é que esse jovem pode se preparar para esse futuro? Dentro da ideia que a gente já tem essa preparação, inclusive o Simão Paula Souza lançou um curso gratuito agora sobre IA, a inteligência artificial. Então, e tem muitos professores, elas que infelizmente, eles não gostam que os alunos utilizem IA, a inteligência artificial. Mas eu tenho uma visão contrária disso. Eu acho que os jovens precisam usar, mas usar de maneira correta. Então, toda tecnologia, quando ela surge, ela gera dois sentimentos nas pessoas. O primeiro é o medo e o segundo é o fascínio. O medo porque a pessoa fica com medo de perder o espaço no mercado de trabalho, ser substituído por uma tecnologia. E o outro é o fascínio, né? Porque a gente fala, pô, como que uma máquina consegue fazer tudo isso? Esse ganho de produtividade que a gente consegue ter, esse ganho de eficiência que a gente consegue ter através dessa IA. Então, ao invés de proibir, a gente precisa ensinar os jovens a utilizar de forma eficaz. E cada vez mais, né, principalmente os cursos de comércio que a gente tem também no Simão Paula Souza, a gente incentiva com que os alunos desenvolvam projetos voltados para essa área que é online, né, o comércio eletrônico. Então, a gente sempre reforça tudo isso, porque a gente entende que a competição vai ficar muito mais acirrada para aquele comércio, aquele varejista que está na cidade, por exemplo, São Caetano, competir com a Shopee, competir com a Amazon, enfim, fica muito difícil essa competição, porque eles têm preços melhores, condições de entregas melhores, né, mais barato e entrega mais rápido. Então, eu fiquei até impressionado, essa semana eu comprei até um produto no Mercado Livre, comprei, era 10 horas da manhã e chegou por volta de 1h30. Foi muito rápido. É assustador. É assustador. Então, eu paguei mais barato e ainda chegou mais rápido. Aí, então, ele consegue me entregar valor por um preço melhor e mais rapidez. Mais velocidade. E assim, além de você ter o conforto de não precisar se deslocar, então ainda acaba saindo mais barato ainda, né? Exatamente. Porque essa preço tem o custo de deslocamento, que ainda chegar num lugar e não ter o produto que você quer. Exatamente. Daí você precisa entrar em outro lugar. Então, a tecnologia está aí, a gente precisa se adaptar. E a gente reforça cada vez mais isso dentro da sala, justamente porque as habilidades e competências são outras, né? Então, a gente precisa falar de inteligência artificial, sim, mas, como disse anteriormente, precisamos também falar de habilidades comportamentais. Numa era de tanta tecnologia, a questão humana também vai ser fundamental. É verdade. Fala um pouquinho pra gente, Bruno, sobre o mercado de trabalho na região ali de São Caetano. Como é que tá? Fala um pouquinho desses números. Legal. Então, a gente tem uma pesquisa, né, que a gente realiza pela Universidade de São Caetano do Sul, que é a Cátedra de Conjuntura Econômica, Políticas Públicas e Empreendedorismo. E vale destacar que essa pesquisa é única e exclusiva na qual a gente realiza, tá? Eu e alguns convidados, né, que a gente faz de forma quadrimestral. Então, a gente tem como objetivo fazer esse monitoramento do mercado de trabalho para que a gente possa entender como está o mercado de acordo com área de serviços, área de comércio, área de construção, para que a gente possa fornecer dados e informações tanto para o governo, né, para promoção de políticas públicas, tanto também para empresários, para que eles possam pensar em novos investimentos e até mesmo em contratação. Então, por exemplo, esse estudo, eles podem analisar qual que é o perfil mais assertivo para que eles possam contratar ali no setor de comércio. Então, a gente vê que hoje no setor de comércio e serviços são as áreas que mais empregam, tá? Mas é uma área que tem mais rotatividade também. Então, a gente está cercado ali de 3 variáveis super importantes. Então, quais são essas variáveis, Ana? Então, para quem trabalha dentro do setor, a gente tem alta rotatividade, baixa remuneração e baixa qualificação, tá? Então, essa tríade é muito desafiadora para quem emprega na cidade do setor de comércio. Então, a gente precisa entender como está essa matriz, justamente para a gente qualificar cada vez melhor os jovens do mercado de trabalho e preparar o mercado para essa nova matriz econômica que a cidade está preparando. Inclusive, a gente falou da matriz tributária que está vindo aí nos próximos anos e vai ser justamente por questão de consumo, né? Então, a gente precisa focar nessa questão, mas para isso a gente precisa pagar melhor, contratar melhor, né? E entender melhor como que a gente consegue reter esses talentos lá na cidade de São Caetano, para eles não virem para cá, vindo a Paulista, Berrini, Vila Olímpia, em busca de melhores salários e benefícios. Então, basicamente, a área de comércio e serviço é a que mais contrata,
Inclusive, a gente tem outra... o interessante dessa pesquisa, né, que a gente convidou alguns participantes, algumas lideranças de entidades para participar. Então, qual que é o objetivo disso? A gente pega os dados frios lá do CAGED. CAGED é onde ficam os números, né, de admissão, demissão e salvos. E aí a ideia foi pegar opiniões dessas lideranças de entidades para esquentar esses dados. Então, se a gente pega somente os dados, a gente não consegue ter uma interpretação assertiva sobre aqueles dados. Então, a gente pode contar com lideranças, inclusive, a gente contou com a liderança do Damásio aqui, presidente da CDL lá de São Caetano, a gente contou com o Sérgio Tanuri, presidente da Associação Comercial, e lideranças empresariais, educacionais e sindicais também, porque a gente precisa fazer essa tensão de ideias justamente para que a gente possa entender como está o mercado de trabalho e como a gente pode melhorar as condições de trabalho também. Então, tem um sindicalista na área do comércio que falou que uma das maiores redes que a gente tem de comércio na cidade não oferece para os seus funcionários benefícios como cesta básica. E olha que engraçado, ela vende alimentos, né? Então, ela vende cesta básica, ela vende alimentos e não fornece isso para o trabalhador. Então, há esse paradoxo, né, que a gente tem que enfrentar. Então, se a gente está falando de que o comércio e o serviço entrega mais, a gente precisa melhorar as condições desse mercado de trabalho. Então, a gente olha, beleza, São Caetano está tendo números quantitativos positivos, mas em contrapartida a gente precisa olhar se essas vagas são de qualidade e se isso representa uma crise econômica para os próximos tempos que a gente vai passar. Então, a gente sempre faz essa análise aí do mercado de trabalho, a gente realiza de forma mensal, mas dentro do estudo da USCS, a gente publica de forma quadrimestral. Sim. Legal, bacana. É muito bom o jovem receber essas informações, até para ele aprender, né, sobre o mercado de trabalho, competitividade. Agora, para finalizar, né, deixa uma mensagem final, Bruno. Que conselho você deixa para os jovens que estão começando agora os seus estudos ou carreiras, seja no ensino técnico superior ou no mercado de trabalho? Chegamos a comentar sobre as competências e habilidades. Eu acho que justamente é a capacidade de ser resiliente, a capacidade de a gente conseguir enxergar o todo, não somente a área que a gente está trabalhando, o curso que a gente está estudando, mas entender a economia de forma macro, para que a gente possa entender como essas partes são interdependentes e influenciam umas às outras. Eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que isso seja um diferencial que o aluno possa sair da ETEC, né? Quando ele consegue enxergar o todo. E quando essas partes interdependentes afetam os outros, né? Outras partes. Outra questão é a questão da comunicação. Precisa desenvolver comunicação, precisa desenvolver a questão argumentativa, oratória, porque competências técnicas, Ana, todo mundo aprende. Todo mundo vai aprender ali mexer numa planilha, todo mundo vai aprender a fazer uma análise. Obviamente, uns com mais facilidades, outros com mais dificuldades. Mas essa habilidade comportamental, que é trabalho em equipe, oratória, fazer network, que é fundamental também, é extremamente importante. Porque, eu falo sempre isso em sala também, Ana, porque em vezes na carreira desses jovens, eles verão muitas pessoas sendo promovidas na frente deles, né? E às vezes essa pessoa não é a mais técnica, ou seja, não é a que realiza serviços... E domina a teoria, né? Domina a teoria e a prática também ali do dia a dia do trabalho. Mas é uma pessoa que sabe aglutinar pessoas, é uma pessoa que consegue ter boas relações, então ele consegue ter entradas aonde essa pessoa técnica não tem. Essa pessoa técnica está focada em processos e a outra está olhando mais o ambiente social e o ambiente econômico também. Então, a organização sempre fala o ambiente técnico, político e social. Não adianta só você saber fazer. Você precisa também saber se relacionar e entender o ambiente político também da organização. Isso é fundamental. Muito obrigada, Bruno. Bruno, quem quiser conhecer mais sobre seu trabalho, se você tem LinkedIn, redes sociais para compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Perfeito, tenho sim. É @profcastrodru, tá? Isso para todas as redes. Tanto para o LinkedIn, tanto para Facebook, Instagram. Vocês me acham através de Prof. Castro Bruno. Bruno, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito legal. Eu acho importante essa orientação para os jovens que querem iniciar aí no mercado de trabalho e entender, né, sobre o seu lugar, né, no mercado de trabalho, tanto para empreender quanto para você ser um CLT, né, e se destacar. Muito obrigada. Está convidado a voltar aqui outras vezes para o nosso podcast. E você que ficou aqui, acompanhe o Bruno nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência. Não esquece do like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça o download dos nossos aplicativos e deixe seu comentário. Obrigada.